de olhar para isso e dizer, cara, eu vou ser aquilo que eu quero definir. Ainda que Buda tenha convidado a gente a fazer isso, o próprio Jesus, com todo o enjaulamento dele no judaísmo, nos convidou também a uma certa dose de libertação, num certo sentido. Sócrates, essas figuras que a gente adora e aplaude, todos eles nos convidaram a sair da mesmice, da mediocridade, do rebanho. Nós somos assim porque existe uma coisa chamada questão de Estado. Desde o surgimento dos primeiros impérios, que verdadeiras canalices são feitas com as desculpas de que aquilo está sendo feito por ser uma questão de Estado. Como é que surgiram grupos que hoje existem espalhados em muitos governos, cujos próprios presidentes desses governos não conhecem esses grupos, e esses grupos passam de governo em governo, mantendo um padrão de sigilo total sobre certas informações, não prestam contas à sociedade do país em que eles, mas prestam contas, sim, a um circuito que é emanado a partir de Washington. A gente entender a questão extraterrestre, o que já é verdade, a gente ainda não sabe. Sabemos hoje aquilo que foi definido no ano 1947 que nós poderíamos saber a respeito. Ou seja, ano 2020, nós, seres humanos, estamos vivendo um momento em que aquilo que a gente sabe sobre a questão extraterrestre é o que foi definido. Entre os anos 1947 e até a década dos anos 80 do governo Ronald Reagan, quando logo depois Bush pai, que era o vice de Reagan, se tornou o presidente. O que foi definido ali é o que se aplica hoje. E o que nós sabemos hoje é o que esses homens decidiram que poderia ser conhecido. Ou decidiram que nada poderia ser conhecido, e o pouco que nós sabemos hoje é o que se conseguiu roubar, retirar do circuito impressionantemente operacional que esses seres humanos criaram. Eles são malvados? Não, não são. São pessoas iguais a gente, iguais a mim, iguais a você. Mas é a função do cargo que eles ocuparam. Antes de eu me aprofundar em outras questões, eu vou ter que fazer um histórico do que é que diabos aconteceu lá atrás que nos deixaram assim. Ou seja, que nos deixou assim, com esse jeito estranho de ser, de ficar esperando que os outros digam pra gente, que a gente mesmo não vai atrás, que esse assunto é ridículo, tá? E antes que eu me esqueça, dando a minha opinião sobre os conceitos que a gente coleciona de direita e de esquerda, se nós vivêssemos num mundo em que todos os seres vivos tivessem um mínimo de igualdade, eu até admito a gente não ligar para certas coisas. Mas a gente vive num mundo em que 1% dos seres humanos detém a riqueza que os outros 99% não têm. Isso não tem como funcionar. Não tem como. O mundo tem cerca de 1.500 bilionários. 1.500 pessoas bilionárias, ponto. O resto é milionário. O resto o quê? Algumas centenas de milhões de pessoas. Algumas outras centenas de milhões de pessoas são ricas, o resto é Isso não tem como ir adiante. Mas, quando a gente observa as situações que a gente vive, né, cada um de nós é forçado a ter suas opiniões e as suas opções em cada voto, em cada momento. E a gente vai ter que dar conta disso, como a gente tem tentado. Mas vamos ter cuidado na hora da gente se autoassumir. Eu sou isso, eu sou disso, eu sou daquilo. Mas não se iluda. Se autoassumindo, se autoalinhando com isso ou com aquilo. Porque, assim, não, o governo não tem que pensar o governo não tem que interferir na economia, o governo... Cuidado. Estados Unidos funciona às mil maravilhas. Funciona em muitas coisas, mas ninguém se preocupa com a pobreza. Não, mas os milionários americanos dão quantias formidáveis. Dão às universidades. Para programas, entre aspas, mas não resolve o problema. Ainda que nos Estados Unidos, o Brasil é cheio de regras trabalhistas. Os Estados Unidos não tem nenhum. Estranhamente não tem emprego aqui no Brasil e muita gente aqui sai para os Estados Unidos porque lá tem emprego, ainda que não tenha regra, e vive-se muito bem lá, obrigado. Ou seja, são maluquices, incongruências que a gente vive, em que você simplesmente se alinhar com um conceito, eu sou isso, precisa mais maturidade. Então, assim, fechando minha opinião sobre isso, enquanto na Terra existir uma pessoa pobre, excluída do processo de poder ser algo diferente do que ela foi obrigada a ser, eu não tenho como olhar para os governos e dizer os governos não têm que ter programas sociais. Eu não estou falando aqui que o Bolsa Família é um grande programa social. Pode ser um grande
uma grande prisão, uma grande sacanagem. Mas para quem está com fome, o Bolsa Família, num primeiro momento, é a salvação, é Deus agindo. Você está com fome, tem comida ali, ninguém nunca fez isso antes. Os conceitos de direita e de esquerda do mundo foram sequestrados por verdadeiros canalhas, que usam esses conceitos em benefício próprio. Na Revolução Russa, 5 pessoas se reuniam para definir como é que o alimento produzido por toda uma nação ia ser distribuído. Aí todo mundo recebia um mínimo e criava a ilusão de que estava havendo uma socialização. Então, assim, a podridão humana está na direita, está na esquerda, está em cima, está embaixo. Mas a podridão humana não é só humana, é do próprio Criador. Nós é que estamos tentando resolver através desses sistemas. Então, assim, eu só queria dizer, não vamos bater martelo, dizer isso aqui é melhor do que aquilo. Na Terra ainda cabe um pouco de todos os sistemas, porque o desespero é tamanho. Se a gente não aprender certas coisas por sabedoria, vai aprender pelo sofrimento. Por que é que nós não sabemos bulhufas sobre a questão extraterrestre? Por que é que a gente foi levado a essa situação de sermos aquilo que a vida nos deixa ser? Por que é que nós, seres humanos, que somos agentes da vida, não temos um quê de atitude em nós, de olhar para isso e dizer, cara, eu vou ser aquilo que eu quero definir. Ainda que Buda tenha convidado a gente a fazer isso, o próprio Jesus, com todo o enjaulamento dele no judaísmo, nos convidou também a uma certa dose de libertação, num certo sentido. Sócrates, essas figuras que a gente adora e aplaude, todos eles nos convidaram a sair da mesmice, da mediocridade do rebanho, mas nós, humanos, continuamos. Nós somos assim porque existe uma coisa chamada questão de Estado. Desde o surgimento dos primeiros impérios, que verdadeiras canalices são feitas com as desculpas de que aquilo está sendo feito por ser uma questão de Estado. Porque o Estado precisa sobreviver, a nação precisa sobreviver, o império precisa sobreviver, ainda que muito se ferre. Não entro no mérito. Realmente, esse tipo de criação que Javé gerou leva a certas situações desse tipo. Para que a vida possa ir adiante, muitos têm que se sacrificar. No filme Blade Runner 2049, que é a segunda versão, Wallace, que é o dono da Tyrell, que é, entre aspas, representando a Tribute, ele diz, a cada estágio de transição entre uma face e outra da existência, nós produzimos androides, espécies cobaias que vão ter que se ferrar para que haja uma perseverança na tentativa da vida seguir adiante. Isso porque os androides do Blade Runner, aí já é uma outra visão, estavam também se rebelando contra o contexto existencial dele. Então, assim, sempre tem a presença da elite, sempre tem a marca, entre aspas, da besta, no sentido do controle total, aquele que manda e o resto obedece. Isso na Terra sempre aconteceu. Mas em termos de século XX, como é que isso surgiu? Como é que surgiram grupos que hoje existem espalhados em muitos governos, cujos próprios presidentes desses governos não conhecem esses grupos, e esses grupos passam de governo em governo, mantendo um padrão de sigilo total sobre certas informações, não prestam contas à sociedade do país em que eles, mas prestam contas, sim, a um circuito que é emanado a partir de Washington, capital dos Estados Unidos. Eu vou tentar explicar para vocês. Em 1945, Roosevelt morreu, Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos no meio da guerra, no final da guerra, e em 1947, para azar de Truman, cai um disco voador em Roswell, uma cidade do estado do Novo México, nos Estados Unidos, e explode na imprensa americana a notícia. É confirmada por alguns militares. Quando isso chega em Truman, ele nunca tinha escutado nem falar naquilo, ninguém. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um boato de que flying saucers, discos voadores, estavam... Mas Truman, quando se viu com aquilo, rapaz, eu vou dizer o que para a nação? Truman não sabia o que dizer para os norte-americanos sobre o episódio de 1947. Nesse ano, ocorreu a criação de 2 instituições dos Estados Unidos. A CIA, Harry Truman nomeia Roscoe Hillenkoetter para ser o presidente da CIA, diretor. E, ao mesmo tempo, cria o Majestic 12, o grupo Majestic, os 12 majestosos, de forma secreta. A CIA foi de forma pública. Mas esse grupo aqui, os documentos sobre ele só foram descobertos nos anos 80, 90, em que 12 figuras escolhidas a dedo por Truman foram nomeadas como sendo os 12 majestosos
E o presidente dos 12 Majestosos era o Sr. Roscoe Hillenkoetter, ou seja, o mesmo diretor da CIA. E, no memorando de criação, Truman diz que esse grupo só se reporta a ele, presidente, a mais ninguém. Esse grupo começa a criar a política da desinformação sobre o que tinha acontecido em Roswell em 1947. Aí, a opinião pública, se você pegar todos os jornais, notícias de rádio, tudo que saiu em 1947, num primeiro momento sobre o Roswell, confirmação. Todo mundo sabe, foram encontrados 4 corpos, uma semana depois. Tudo isso está lá. Quando esse grupo, os 12 Majestosos, surgiu, eles começaram a criar política de desinformação. E eles conseguiram, nessa época, algo impressionante. Até hoje, nos Estados Unidos, quando anualmente o governo vai prestar contas no Congresso, tem lá um item de 100 e poucos bilhões de dólares, chamados projetos secretos, em que eles não têm que prestar, eles quem? Marinha, Exército e Aeronáutica, os 3 assinam embaixo dessa rubrica, e eles não têm que explicar para o Congresso o que diabos é aquilo. Só que eles também não sabem, porque só quem sabe no que aquele dinheiro é aplicado, os 12 Majestosos que existem até hoje. Ou seja, a Marinha, o Exército e a Força Aeronáutica, em 1947, foram obrigados a retirar do seu orçamento uma parte para ir para esse grupo, com o título de Projetos Secretos. E até hoje, mais de 70 anos depois, eles continuam fazendo isso. Nem as 3 maiores autoridades militares dos Estados Unidos, que são eleitas a cada governo, são escolhidas a cada governo, sabem o que está ali. Só quem sabe são os 12 Majestosos. A CIA não sabe, o FBI não sabe, a DARPA, a Agência de Defesa Norte-Americana não sabe, a NSA, a Agência de Segurança Nacional Norte-Americana não sabe, o Congresso não sabe, o presidente da República dos Estados Unidos não sabe, ninguém sabe. Até hoje é assim. Quem criou isso? Harry Truman, em 1947. Por quê? Justificando que ou eles faziam isso ou os russos, porque nessa época o mundo estava sendo dividido na Guerra Fria, os russos tinham derrotado o exército alemão, os americanos invadiram a Europa, ganharam a guerra junto com os russos, e a Guerra Fria começou logo em Berlim, dividiram Berlim no meio, tudo passou a ser dividido, e aqui surgiram 2 corridas. A corrida armamentista, Rússia se armando, União Soviética se armando, Estados Unidos se armando, e a corrida espacial. Só que os Estados Unidos demorou a perceber que os russos estavam investindo mais na corrida espacial do que na corrida armamentista. Os americanos fizeram o contrário, era mais armamentista do que na espacial. Quando a União Soviética mandou para o espaço o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, os Estados Unidos teve um susto. E foi uma humilhação dos Estados Unidos. Então, entendam, nessa época começou essa corrida, a Guerra Fria, e em nome disso, Truman conseguiu que o Congresso, na época, apoiasse essa nominação de projeto secreto, e começou a história em 1947.